Nós voltamos a apresentar o Ideias em Tese e hoje recebemos Clarice Paim. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa sobre a influência do ambiente institucional nas competências de empresas multinacionais que realizam investimento direto em países emergentes. Bom, professora, no bloco anterior nós estávamos comentando justamente sobre essa questão da influência da questão cultural nessas empresas multinacionais. A senhora gostaria de complementar? Isso. Então, o que é interessante a gente observar? Quando a gente está estudando esse processo de investimento direto externo, um ponto que está sendo bastante explorado nos estudos recentes é que o ambiente institucional do contexto local, ou seja, do local onde está sendo realizado esse investimento direto externo, ele vai apresentar peculiaridades, especialmente em países emergentes, onde esse ambiente institucional ele vai apresentar algumas mudanças e aspectos que são muito diferentes dos países desenvolvidos. Que aspectos são esses? São aspectos regulatórios, aspectos culturais, que vão estar influenciando a forma como se faz negócios nesses locais. O que também é interessante a gente observar? As empresas multinacionais, elas vão, por motivos estratégicos, buscar diversos locais para internacionalização. E elas vão procurar identificar locais onde esse ambiente institucional não seja ameaçador, para elas, para que elas possam, então, atuar de uma maneira mais segura, digamos assim. Onde esse ambiente for mais inseguro, elas vão optar por uma modalidade de entrada. No caso aqui do investimento direto externo, o que acontece? Normalmente, em geral, a gente não pode dizer normalmente porque é muito forte esse termo, mas geralmente as empresas elas vão buscar lugares onde elas vão estar mais seguras. Por quê? Porque exigem um maior investimento. Interessante observar é que esse ambiente cultural, esse ambiente político, esse ambiente legal, ele vai facilitar ou não essa inserção internacional. As empresas, então, no caso da minha tese, essa empresa que eu estudei especialmente, porque eu estudei um caso. Neste caso estudado, a empresa ela vem em busca de mercado, ela vem em busca de expandir as suas competências organizacionais, chega no Brasil através de uma aquisição de uma empresa brasileira e, a partir dessa aquisição, ela entra com uma configuração, ela se depara com uma configuração de recursos aqui da empresa que ela adquiriu. Essa empresa muito competente, com funcionários qualificados, mas esse ambiente onde ela se inseriu, ele possui aspectos legais, regulatórios, culturais, que vão influenciar a forma como essa empresa ela vai operar. E a partir de um determinado período de tempo, essa empresa, para poder alcançar os seus objetivos estratégicos, ela vai então reconfigurar esses recursos. E nessa reconfiguração de recursos, que ela vai estar buscando mais eficiência e eficácia, ela vai ter as suas capacidades limitadas ou não, por aspectos desse ambiente institucional. Isso é bastante interessante porque isso muda de país para país e de empresa para empresa também. E essa foi uma das conclusões que a senhora pôde alcançar durante essa pesquisa, professora? Tem outros aspectos a ressaltar? Tem aspectos bastante interessantes, porque o que são os resultados? A gente vai observar, dentre os resultados alcançados, que existe uma influência, então, destes fatores institucionais, desse ambiente institucional, na mobilização de capacidades organizacionais, das competências organizacionais dessa organização. E essa empresa, embora ela tenha seus objetivos estratégicos, ela tenha autonomia para fazer a gestão desses recursos, por um lado, ela é limitada por aspectos regulatórios e culturais desse ambiente institucional que ela está inserida. E isso é importante porque a gente entender esse fenômeno, porque quando uma empresa ela vai se internacionalizar, embora eles estudem, os executivos dessas organizações, eles entendam que isso é importante, eles sabem das diferenças, muitas vezes, em muitos casos, eles não levam esses fatores, não atribuem um grau de importância que deveriam atribuir.
Não nesse caso dessa empresa especialmente, mas em muitas situações estudadas, a gente observa que há um reconhecimento da importância do ambiente institucional, mas na hora da decisão de internacionalização, muitas vezes esse ambiente ele tem uma menor importância, quando na verdade ele vai ser fundamental para que essa empresa mobilize as suas capacidades e as suas competências organizacionais. Então esse é um ponto importante, porque os recursos da organização, para eles poderem gerar capacidades e competências, eles precisam ser ativados de uma determinada maneira. Se nós tivermos leis, regulações e uma cultura que seja limitadora, isso não vai atrair investimento direto externo, ao contrário. Então, por isso que essa tese ela é importante, porque ela vai chamar a atenção de um aspecto que é importante e fundamental. Para os governantes, né, e para a área pública nossa, seria interessante analisar até que ponto a nossa regulação, até que ponto as nossas políticas, elas favorecem o investimento direto externo. O investimento direto externo ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. É importante que haja investimento de empresas aqui, né, no Brasil. Então, nesse sentido, a tese ela vai estar levantando um aspecto que é importante. Um outro aspecto que essa tese ela vai trazer como um resultado é a questão também dessa mobilização dos recursos. O quanto que esses fatores eles influenciam essas capacidades, porque a gente trabalha com recursos, mas esses recursos eles precisam de ativação, para que eles possam efetivamente se transformar em capacidades e competências. E quando a gente tem fatores institucionais limitadores, por exemplo, o caso da legislação trabalhista brasileira, ela vai estar trazendo uma série de limitações. A empresa, embora ela queira utilizar os recursos e os funcionários de uma determinada maneira, muitas vezes ela não consegue fazer isso. Uma coisa que é interessante a gente observar é que, por exemplo, o ambiente institucional português, que é o caso da empresa onde eu trabalhei, ele é muito diferente do ambiente brasileiro. Mas o que é interessante a gente observar? Na cabeça de um executivo português, ele não consegue entender, por exemplo, leis que vão dar aumento de salário como dissídios, quando lá em Portugal eles estão numa crise econômica. Então, essas questões parecem sutis, mas são realmente bastante importantes. Certo, professora. E a senhora pretende continuar com a pesquisa? Quais são seus próximos passos nesse sentido? Sim, eu pretendo agora avançar os estudos nessa área, tanto no âmbito, né, de empresas, de países desenvolvidos aqui no Brasil, quanto também empresas brasileiras, o movimento ao contrário. O quanto que as nossas empresas brasileiras, elas também têm que se preocupar com o ambiente institucional onde elas estão fazendo esse processo de internacionalização. E é bastante interessante, então é uma área bastante promissora, rica em oportunidades de estudo, então eu convido a todos a também estudarem essa área. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações e boa sorte no futuro. Obrigada. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado da Clarice Paim está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e pela 103.3. Até lá!